painel WW, a gente sempre vai direto ao assunto sem perda de tempo. Delfim, nessa sua tenra idade, você já teve a oportunidade de ser ministro, de ver política econômica durante um largo período. Sua voz foi ouvida ou foi obedecida nos governos dos mais variados tipos. E mesmo recentemente, diversos presidentes e ministros da Fazenda sempre se dirigiram a você em busca de uma avaliação, de um comentário, eventualmente de um conselho. O que você acha que vai acontecer com a economia? Ela é pior mesmo do que qualquer outra crise que a gente viu? Primeiro, gostaria de agradecer a você a oportunidade que me dá de conversar com esses jovens e com esses dois grandes companheiros. Dizer o seguinte, a maior crise é sempre a que a gente está vivendo. Depois de algum tempo você vê que ela foi menor, porque vai ter uma maior que ela. Ah, isso é um consolo. Então, eu acho Vai ser pior ainda. Não, nós estamos hoje numa situação realmente muito delicada, porque é uma combinação de crises muito sérias. Você tem uma crise social, você está com um desemprego de 13 milhões e meio de pessoas, e o que é pior, o grosso do desemprego é entre jovens de 18 a 24 anos. Esse último levantamento do Datafolha é assustador. 2/3 destes jovens que estão aqui declaram que se pudessem ir embora do Brasil. Quer dizer, o futuro está querendo fugir do Brasil. Que é uma coisa de uma gravidade como eu acho que nunca houve. Nunca vivemos nada como estamos vivendo, parecido ao que estamos vivendo agora. Isso significa o que para a economia brasileira? Olha, é realmente um tensionamento extraordinário, né? Porque tem essa confluência de crises que o professor mencionou, e a qual nós deveríamos incluir um cenário internacional que está piorando com uma velocidade extraordinária e é totalmente externa a nós. E não é só a questão de, eventualmente, ter que aumentar a taxa de juros. Nós estamos na beira de uma guerra comercial completa, como não se vê há muito tempo, e isso é destrutivo. Mesmo do ponto de vista político, né, o cenário político internacional piorou muito. Essa estratégia americana do confronto direto e tudo mais é extremamente preocupante. Os Estados Unidos é muito poderoso, mas não vai conseguir brigar com todo mundo ao mesmo tempo, na parte política e na parte econômica. Tem uma destruição, né, do chamado soft power americano, que também nós nunca vimos. E nós temos uma coisa que é uma pena, que me deixa mais angustiado, que a moçada que está aqui, uma juventude nessas startups, nessas empresas novas. É uma coisa que, com aquela garra de quem está começando, com competência, sem depender do governo, sem pedir ajuda para o Tesouro, isso tudo apontava para um ano melhor. De repente, desceu uma névoa maior que vem de fora, vem da parte fiscal e vem do peso do desemprego. Mas onde é que acho que a coisa está pior aqui? Acho que tem esse descolamento do mundo político da nossa realidade, que acho que ele reflete, na verdade, coisas talvez até mais profundas do que só um mundo político. Mas a verdade é que a gente tem um desafio que a gente está se mostrando incapaz de resolver. A gente passou por outras crises profundas. Quer dizer, pegar a datação dos ciclos econômicos que foi feita de 1980 para cá, a gente tem duas recessões, são, grosso modo, comparáveis a essas que a gente está vivendo. Uma delas, o professor Delfim teve que enfrentar, começo dos anos 80, outra foi ali no começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, outra crise, mas acho que tinha um fator em comum a elas, houve uma superação política, houve uma transição política acontecendo em meados dos anos 80, com uma série de novas esperanças, uma esperança que a sociedade conseguisse dar uma resposta para aquilo. Acho que, em certa medida, meados dos anos 90 também, que foi o Plano Real, né? A gente conseguiu dar uma resposta para isso, mas acho que a sensação hoje é que, politicamente, a gente não consegue equacionar esse problema. Há uma visão aqui nesta roda de que a instância política ou não está reconhecendo a gravidade da questão fiscal, ou está aproveitando essa gravidade em benefício próprio. Recentemente eu tive a oportunidade de ouvir vários dos presidenciáveis, entre eles aqueles que estão pontuando melhor nas pesquisas de opinião,
E a impressão que eu tive é que a maneira como eles pretendem enfrentar a questão fiscal ou está ainda muito mal apresentada ou ela parece estar vivendo nessa esfera que o Delfim apontou e o Zé Roberto reiterou de não entender a gravidade do problema. Acho que está no nível da fantasia. Tá? Os caras propõem resolver esse negócio gastando mais. Vamos pegar uma ideia. Não, vamos fazer um regime de capitalização para a Previdência. Tem uma ideia? Quer dizer, hoje, basicamente, a gente tem um regime em que a geração nova paga para a geração aposentada. Quando se aposentar, vai entrar uma no lugar e vai continuar esse jogo durante algum tempo. Tem seus problemas. A ideia da capitalização é que a geração nova pare de pagar a velha, passe a poupar para si mesma, que todo mundo adora. Sugiro aqui, o pessoal todo vai amar um negócio desse, porque pelo menos vai saber o que vai acontecer com o dinheiro. Mas tem uma geração que já está aposentada e precisa ser paga. Vai ser paga como? Então é um baita aumento de déficit. Quer dizer, isso é óbvio. No entanto, tem presidenciáveis que defendem esse tipo de coisa. A sociedade brasileira quer isso. Assim, eu estou cada vez mais convencido, e em parte assim, pelo que aconteceu em 2013, pelo apoio popular à greve dos caminhoneiros que a gente viu, a população se fala, bom, basicamente temos o PIB aqui, cada um vai buscar o seu, são ratos num saco. Né? Não interessa o tipo de regra que a gente vai ter, eu quero o meu pedaço desse bolo. E o Congresso, de alguma forma, reflete isso. O Estado está se comendo a si mesmo. Ele existe para si, ele não existe para a sociedade. O que vai acontecer, dada a descrição que vocês fizeram da questão fiscal, que não está sendo atacada? Vai para a desorganização total. Isso não vai sobreviver. Essa é uma possibilidade, mas o teste mesmo virá, eu acho, que rapidamente a sociedade vai ter que escolher, vai engolir mais inflação ou vai ter que... É por aí que eu queria ouvir o que vocês têm a dizer. Que é uma grande ilusão. Quando vier a grande inflação, vai punir de novo o pessoal de menor renda. Não, claro, a inflação é isso, é a pior das coisas. Por isso que eu digo, não é solução. Se for essa a solução, vai acabar em uma revolução. Não que seja a solução, professor, que não é a solução. Vocês eu acho que vai alertar que tem um problema de verdade. Ele é uma consequência, será uma consequência. A inflação será uma consequência? Pergunta se essa desorganização será inevitável se a gente não mudar o rumo. Sem dúvida nenhuma. Se a gente continuar nesse rumo, isso aqui vai chegar um certo momento em que vai chegar o presidente de plantão, vai olhar para o presidente do Banco Central e falar: muito bacana essa ideia de meta de inflação, muito legal, mas é o seguinte, não dá mais. Vamos parar com isso. A gente vai ter que viver com juro real negativo. Vai ter que começar a comer essa dívida com inflação maior que o juro. Eu acho que nós tivemos um exemplo na greve dos caminhoneiros que mostra que talvez não seja esse o caminho. A população, de fato, apoiou a greve nos 3 primeiros dias. Foi uma revolta. Foi uma revolta. Mas quando começou a faltar alface, começou a faltar o hortigranjeiro, a população retirou o apoio. Por quê? Foi quando faltou a alfafa. Por quê? Porque a inflação ficou na cara das pessoas. Ficou na cara que se continuasse aquela greve, ia faltar um monte de coisas e isso significa que a inflação volta. Mas retirou esse apoio. É interessante isso, porque é um país do Arco da Velha. Os tratores que eles puseram na rua também são comprados com subsídios. Mas, Zé Roberto, acho que tem uma diferença, porque aí era uma coisa, a relação entre causa e efeito era muito próxima. Quer dizer, não, os caras pararam as estradas, o preço da alfafa subiu, não tem gasolina, opa, peraí. Eu acho que não existe essa visão tão clara de causa e efeito entre o desequilíbrio fiscal e a inflação. Era essa a pergunta que eu quero fazer. Obrigado, Alexandre. Ela é certamente compreensível para os preços sobem porque a questão dos gastos mas assim, o déficit não foi no primeiro ganância, momento. No primeiro momento isso é verdade, mas em algum momento, se entrar por um caminho onde você esquece, além disso esquece que tem alguma importância, a inflação vai começar a subir. Nesta hora, a reação vai ser maior. Por quê? Porque a sociedade brasileira se acostumou a viver com inflação baixa. E eu acho que é isso que pode provocar uma mudança. Eu estou de acordo que se não tiver esta reação, essa mudança não vai ocorrer. Mas eu não subestimaria essa possibilidade de vir a ocorrer uma coisa dessa natureza. Eu acho que se a gente não eleger um presidente com musculatura para poder pôr ordem,
Não tem jeito. Porque é só olhar para a Constituição. O artigo 1º diz o seguinte: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido direta ou indiretamente. Quem é o único sujeito eleito majoritariamente? Quem representa, na verdade, a vontade da nação? Seria É o único que é eleito majoritariamente, que é o presidente da República. Certo. O representante do povo é o deputado, mas majoritariamente é o presidente. Ele é o único majoritário, todos os outros são Proporcional. minoritários. E, tanto no legislativo como no executivo. E no judiciário são ou por concurso ou eleitos politicamente. Não tem nenhuma Na verdade, ligação. escolhidos, nem eleitos. Né? Escolhido. Bom, tá bom. Você... Estamos de acordo. Tá certo, tá certo. O que acontece, então? Vai ter um concílio, chamar o presidente do Supremo e o presidente do Congresso, dizer, ó, tá aqui o livrinho, todo mundo vai voltar para dentro do livrinho. Eu não tenho dúvida que, se olhar mais para frente, nós temos um fracasso monumental de uma estratégia que é de uma economia fechada, movida a subsídios, amigo do rei, campeão nacional. Se isto não for trocado por uma coisa mais competitiva, aberta, mais organizada, onde a restrição fiscal prevalece, nós vamos trazer de volta uma desorganização maior. Mas esse é o ponto, né, Roberto? Nós estamos em recessão com uma certa organização. Nós voltaremos para a recessão com desorganização. E uma coisa pior, faz 20 anos que nós crescemos menos que o mundo. Exatamente. E aí eu acho que nós vamos ter nossa renda média era 20% acima da do mundo, hoje é 20% abaixo da do mundo. Quer dizer, o Brasil está em pleno subdesenvolvimento. Eu queria saber de vocês, debatedores, o seguinte: o quão preparada a sociedade brasileira está para ser uma economia de mercado? Pergunta é uma tese de doutorado. Boa. Alexandre, você consegue responder rapidamente? Para eu ter o maior número possível de perguntas. Tá. Eu sou pessimista a esse respeito. Eu acho que a sociedade brasileira hoje não está preparada. Pode algum dia estar, mas acho que ainda é uma sociedade que reflete uma herança corporatista, uma herança patrimonialista na linha lá do Raimundo Faoro, em que basicamente é aquela imagem que eu fiz, são ratos num saco, né? E na falta de alguém que discipline esse conflito distributivo, ele explode no orçamento. Então eu não compro muito essa ideia, mas pode ser que eu esteja pessimista demais. O Alexandre citou os donos do poder. Cada painel parece que o livro Os Donos do Poder é citado. Por favor. Eu só quero completar. Eu discordo um pouco do Alexandre. Eu acho que nós temos aqui uma sociedade que é em uma boa medida dual. Tem um pedaço da sociedade que só quer saber da ajuda do governo, depender do governo e fazer. Mas já tem um pedaço da cidade onde São Paulo, partes do agronegócio, mais para o sul do Brasil, que não depende do governo, não quer o governo, e não estou falando só de elite, não, estou falando de povão, que quer poder empreender, fazer e acontecer, e esta sociedade está muito mais próxima de uma economia de mercado. A sua pergunta provocou, porque o Delfim também quer. Eu acho que nós estamos caminhando para ela. A cada momento vai ficando visível que a estrutura que nós temos não funciona mais. E não tem outra alternativa. De forma que nós vamos caminhar realmente para uma economia de mercado, uma economia social de mercado. Eu queria agradecer aqui a participação no painel WW, professor Delfim Neto, economista, professor emérito da USP, ex-ministro da Fazenda, Planejamento e Agricultura, ex-deputado federal, atualmente sócio da Ideias Consultoria. Agradeço a Alexandre Schwartzman, economista, consultor, ex-diretor do Banco Central, e agradeço a José Roberto Mendonça de Barros, economista e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Atualmente ele é sócio-presidente da consultoria MB Associados. Muito obrigado a vocês, jovens, aqui presentes, graças ao apoio do Centro de Integração. Palmas para o Centro de Integração Empresa Escola. Muito obrigado pela participação e vocês pela audiência. Até o próximo programa. Eles foram capturados pelo CIE? Foram.